Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que celebram esta solene liturgia conosco, nos acompanhando pelo canal de nossa capela, também de nossa paróquia de Santana, o Senhor possa colocar em seu coração a sua paz. Nós, este ano consecutivo, celebramos a nossa Semana Santa dentro de um contexto de pandemia. O Senhor nos chama a viver a Semana das Semanas, a mais santa de todas, dentro de um contexto de pandemia. Ano passado assim o foi, este ano também o é. E uma pergunta precisa nascer no nosso coração, se nós de fato tememos o Senhor, vivemos na sua presença, acreditamos realmente que Ele conduz a história humana com a sua divina providência. A pergunta é perguntar realmente ao Senhor: o que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor nos quer ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer que nós redescubramos? O que o Senhor quer que reaprendamos com todo esse contexto desafiador que nos rodeia, que nos faz questionar tanto o sentido da vida, os nossos avanços, as nossas conquistas humanas, nos faz questionar até mesmo Deus, a sua ação entre nós. A nossa fé entra em questão, né? Em um tempo como esse. E aí é a hora realmente de ter a coragem de olhar para o Senhor e perguntar para Ele: aonde o Senhor nos quer levar? O que o Senhor deseja de nós? Manifeste, Senhor, a Tua vontade, manifeste, Senhor, os Teus caminhos e ajude-nos a descobrir o que o Senhor deseja de nós, porque com certeza nós jamais podemos duvidar que Ele deseje o bem para nós, né? O Senhor deseja acima de tudo o bem, ainda que não compreendamos todos os males que nos aconteçam. A providência de Deus tem um único fim: o bem da humanidade, a salvação da humanidade. Dito isto, nós estamos celebrando hoje o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Poucas palavras são necessárias nessa semana, porque a liturgia já fala por si. Uma liturgia tão rica, tão profunda, tão santa, tão cheia de símbolos, tão cheia de momentos tão marcantes. A nossa atitude de discípulos, de seres humanos que caminham com o Senhor em direção ao Calvário, deve ser cada vez mais de silêncio e escuta, deixar Jesus falar, deixar a vida de Jesus falar, deixar o mistério da cruz falar, deixar a força do amor de Jesus falar, deixar a força da sua obediência, da sua humildade, falar alto até romper a surdez do nosso coração. Por isso de nós é pedido cada vez mais, não tanto barulho, não tanto tentativas de explicação, não tanto euforia, mas o silêncio humilde da escuta,
de quem compreende com muita piedade que diante de nós se encontra o mais sublime mistério da nossa fé, o maior de todos, o próprio Deus humanado que caminha em direção ao Calvário e vai dar a sua vida, vai se entregar, vai se estender sobre o madeiro da cruz. Deus será crucificado. É o preço da humanidade salvada, salva, renovada, né? Nós, nessa liturgia, encontramos duas faces. A liturgia do Domingo de Ramos, ela tem ao mesmo tempo um sabor doce e um sabor amargo. Ela e traz em si um sentimento de alegria, mas também um profundo sentimento de dor. O sentimento de alegria, o sentimento de doçura é expresso na primeira parte dessa liturgia de Ramos, que nós, neste ano, por conta da pandemia, tivemos que omitir por necessidade maior, que seria o relato do Evangelho de Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado com os ramos, as pessoas estendendo os seus mantos nas estradas e gritando: bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. É aquela mesma aclamação que nós cantamos a toda a liturgia, depois do prefácio. O Santo, Santo, Santo. É o momento de exultar, porque vem ao nosso encontro o Salvador. A salvação chegou. É isso que nós celebramos a cada missa, no mistério do sacrifício de Cristo. E depois, o gosto amargo desta liturgia que nós bebemos no relato da paixão. A entrada triunfal e a cruz. Duas contradições, uma contradição, a aclamação e depois as lágrimas. Uma mudança brutal acontece nessa liturgia. Uma mudança radical. Passa-se da aclamação ao rei para escorraçar Jesus como um servo, como um escravo, como um malfeitor, o pior dos pecadores. E aí, talvez nós tentaríamos entender por que Jesus se permite viver essas duas realidades. Por que será que Jesus acolhe aquela procissão de ramos na entrada de Jerusalém, aquele momento festivo, sabendo que ele se dirigia ali para a cruz, para a morte, para o final da sua vida entre nós, Nós vemos esses dois grandes abismos que existem. Primeiro se honra o rei, depois ele é açoitado. Primeiro se aclama, depois a fúria do povo, a mesma voz que o aclamou, agora furiosa, grita: o crucifica-o. As palmas nas mãos para exaltar a figura de Jesus como o Rei bendito. Agora, aquelas mesmas mãos que balançavam palmas, agora pegam em canas, em caniços e batem na cabeça de Jesus cruelmente. Cuspem, o cuspe, em sua face é atirado pela boca que cantou: bendito o que vem em nome do Senhor. Os mantos eram jogados no chão para ele entrar. Agora, até o manto dele é tirado e ele fica nu diante de todos aqueles que o humilhavam. Ele vinha chegando num jumento, um animal humilde, carregado de simplicidade, mas que o carregava, ou seja, dava a Jesus uma devida importância. E nós vemos essa liturgia se encerrando com Jesus carregando o madeiro da cruz. Ele era carregado, agora ele carrega o peso da humanidade, o peso dos pecados da humanidade sobre os seus ombros. Um abismo que nós contemplamos nessa liturgia, Por que será isso? Por que será
que hoje o Senhor, através da igreja, nos convida a contemplar esse grande abismo, e ainda mais porque Jesus se permite viver entre essa mudança tão brutal, tão radical. A amargura e a doçura, né? A alegria e a dor, o júbilo e as lágrimas, a exultação e o sofrimento, a glória e a cruz. São Bernardo responde a essa pergunta: por que essa mudança? Por que essa contradição? Ele responde assim: que o Senhor a quis viver e a abraçou para deixar à vista de todos a ambiguidade do coração do homem. A ambiguidade do coração do homem. O coração do homem que caminha tantas vezes entre a infidelidade e a fidelidade, entre o compromisso e o esquecimento, entre o ódio e o amor, entre a doação de vida e o egoísmo, entre a generosidade e o deixar o outro morrer de fome. Jesus, abraçando essa ambiguidade, escancara diante de nós que o nosso coração, tantas vezes, é um coração repartido, dividido pelo próprio pecado, pela própria maldade, né? Jesus escancara essa realidade diante de nós. Mas não é só isso, e graças a Deus que não é só isso que Ele deseja revelar. Não é só a fratura existente no nosso coração, mas Ele revela a necessidade que o coração humano tem de ser redimido, a necessidade que o coração humano tem de ser salvo, a necessidade que o coração humano tem de acolher Jesus para se tornar inteiro, para se tornar pleno, para se tornar totalmente dirigido a Deus. Essa é a grande necessidade que Jesus deseja fazer que nós descubramos, que a nossa salvação está nele. Nossa salvação está nele. Nos salvar de quem? Do mal, nos salvar do pecado, nos salvar de nós mesmos, nos salvar do mundo. A nossa salvação, o nosso resgate, a nossa redenção está em Jesus. E Ele, portanto, irmãos e irmãs, nos ensina o caminho para alcançarmos essa salvação, né? Para entrarmos no reino, para termos um coração inteiro. É o caminho da cruz. E nós ouvimos hoje, tanto na leitura do profeta Isaías, como na carta de São Paulo aos Filipenses, o caminho da cruz assumido por Jesus. E esse mesmo caminho é deixado para Ele, por Ele, para nós, como escola. Escola de salvação. Escola onde nós aprendemos todas as virtudes. Todas as virtudes. O caminho da cruz que todo ser humano precisa passar para encontrar a salvação, para encontrar o amor, para encontrar-se com Jesus. O caminho da cruz. Um caminho que tem como grande finalidade e brilha ao longo desse caminho a humilde obediência de Jesus. É isso que o caminho da cruz, é esse grande ensinamento que a escola da cruz nos dá. Aprender a humilde obediência. Aprender a humilde obediência com Jesus, o Filho de Deus, que foi obediente até a cruz. Se esvaziou de si mesmo, não se apegou à sua condição divina, mas se humilhou e obedeceu até a morte. A obediência, a humildade, a fidelidade. É isso que o caminho da cruz, eis a grande lição que o caminho da cruz nos ensina. Deus, irmãos e irmãs, nos salvou pela humildade e pela obediência de Jesus.
Deus nos salvou pela humilde obediência de Jesus, podendo fazer tudo o que quisesse, podendo realizar dos modos mais extraordinários a nossa salvação. Ele nos salvou pela humilde obediência de Jesus. Uma salvação que a primeiro momento parece humilhante, parece fracasso, parece perda, e é isso que nós vamos contemplar ao longo dessa semana, especialmente na Sexta-feira Santa, o grande fracasso de Jesus, o grande fracasso da missão de Jesus, que se encerra na cruz. Parece que o mundo deu conta de calar Jesus, parece que o mal deu conta de calar o Salvador, que é Rei de bondade. Deus nos salvou de uma maneira humilde, de uma maneira discreta, da maneira mais cheia de amor que Ele poderia encontrar, dando a si mesmo. Dando a si mesmo. Eis o seu grande e maior poder, o seu amor. Amor de cruz, amor doação. Assim Deus nos salvou. E para nos ajudar a bem viver essa Semana Santa, é uma semana de muita graça, irmãos e irmãs. Uma semana em que o Senhor nos permite viver e Ele nos agracia muito ao longo desse tempo. É um tempo especial, é um tempo de graça, em que Ele nos permite contemplar os mistérios da nossa fé. E essa semana bem vivida, para a qual nós nos preparamos ao longo de 40 dias, é uma semana que pode mudar o rumo da nossa história, uma semana que pode mudar a nossa vida. Portanto, não brinquemos com o sentido desta semana, não a tratemos de um jeito qualquer, mas pelos olhos da fé, pelo amor que nós temos a Deus, pela necessidade que nós temos de Deus, e nós temos descoberto isso. Vamos viver essa semana com intensidade, com devoção, com piedade, abrindo todo o nosso ser de uma maneira humilde e obediente, para aprender de Jesus tudo o que Ele tiver a nos ensinar, que é o amor acima de tudo a Deus. 3 personagens no Evangelho nos ensinam atitudes que nós podemos ter com relação a essa semana. O primeiro que eu gostaria de citar é o grupo dos discípulos, o grupo dos apóstolos. O Evangelho nos narra que quando Jesus é capturado pelos soldados, todos o abandonam e ele fica sozinho. Os discípulos o abandonam e ele fica sozinho. Essa é uma primeira atitude que nós podemos ter na hora da dor, na hora de contemplar o sofrimento do Senhor, no rosto dos nossos irmãos, ou mesmo no mistério da nossa fé, temos o perigo de abandonar a fé. Quantos de nós, diante do sofrimento, fugimos? Quantos de nós, diante do sofrimento, nos revoltamos e abandonamos a fé? Esse pode ser uma das atitudes que nós venhamos a ter ao longo dessa semana, né? A fé vai bem, a vida cristã vai bem, enquanto ela não pede de mim uma mudança radical de vida. No momento em que ela me pede uma mudança radical de vida, uma decisão, eu fujo. O segundo modelo é o de Pedro. O Pedro, nós percebemos que ele, no Evangelho, explicita essa ambiguidade do coração humano, né? Ele disse para Jesus:
Todos podem se dispersar na hora que a coisa apertar, mas eu vou continuar com o Senhor. Tenha certeza disso. Eu tenho firme decisão que eu vou continuar atrás do Senhor, aonde preciso for. Na hora que Jesus é pego, na hora que perguntam para ele, você não é aquele que seguia Jesus? Pedro é capaz de dizer, e ainda se exalta, eu não conheço esse homem. Nunca o vi, não sei do que vocês estão falando. Esse é o segundo modo de se viver e contemplar os mistérios da nossa fé. Seguir o Senhor pela metade. Seguir o Senhor pela metade, né? De longe. Pedro ficava de longe observando Jesus. O que é ficar de longe? É assistir como um espetáculo. É quem vive a Semana Santa como um costume, em que eu assisto de longe algo que já se repete e é vivido ano após ano. Mas eu não fico perto de Jesus. Não deixo que Jesus mude a minha vida. Não deixo que o mistério da paixão do Senhor mude a minha vida. Me chame realmente à conversão e ao amor a Deus e a viver para Deus e me entregar para Ele. Mas eu fico de longe e assisto o espetáculo, como se Jesus fosse um artista qualquer, como tantos outros que eu sigo, e hoje chegou a vez dele se apresentar. Quando acaba o seu espetáculo, eu sigo a minha vida afora. É o modo de Pedro, que fica distante, a fé não toca o coração. E depois, por fim, e com o exemplo dela, encerro esta pregação, que é aquela mulher que nós ouvimos no início do relato da paixão. Uma mulher desconhecida. O Evangelho não dá nome para ela. O Evangelho de São Marcos não dá nome para essa mulher. Mas ela está ali com Jesus na casa de Simão o leproso, em Betânia, e ela quebra um vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus e o unge. Ela quebra o vaso. O que significa isso? Ela dá tudo de si para Ele, dá tudo, se entrega totalmente, ela quebra o vaso de perfume sobre Jesus, né? O perfume daquela mulher, nos narra São João, perfumou toda a casa. É o perfume do amor sem reservas, do amor sem limites, que segue Jesus na alegria e na dor. Porque o que une o nosso coração, o seguimento ao Senhor. É o seguimento que nos faz um só, que nos salva, que nos coloca em direção a Jerusalém celeste, ao céu. É o seguimento de Jesus, o qual exige de nós um amor sem reserva. Possamos, irmãos e irmãs, portanto, fazer hoje a nossa prece. Primeiro, pedindo perdão a Jesus, pelas tantas vezes que fomos covardes com Ele, nos afastamos dEle, fugimos dEle, do seu pedido radical, do seu evangelho, do seu seguimento, por todas as vezes que, por alguma razão ou outra, preferimos outros tantos motivos e esquecemos do maior, que é Jesus. Primeiro, pedir perdão a Ele, reconhecer como Pedro o choro, as lágrimas que curam. Realmente o Senhor tinha razão. Realmente eu preciso dEle. E por mim mesmo eu não dou conta. Eu preciso dEle, né? Pedir perdão e depois suplicar ao Senhor, para que Ele nos ajude a colocar aos pés dEle aquilo que nos é mais precioso, o nosso perfume mais precioso, a nossa vida. A nossa vida é o perfume mais precioso, que alegra, que consola e que ama o coração de Jesus. A nossa vida. Vamos, no início desta semana, colocar o nosso perfume mais precioso
aos pés de Jesus. E nós vamos perceber que o cheiro do amor, o perfume do amor, o perfume da salvação, o perfume da fé, o perfume da vida nova vai embelezar o nosso caminho. Vai torná-lo bonito, vai torná-lo cheio de Deus e cheio do céu. Não deixemos essa graça que o Senhor nos concede nesta semana passar em vão. Que Jesus, o bom caminheiro, o bom peregrino, o peregrino obediente, cuide de nós e nos acompanhe durante esta semana. E nos dê a graça de experimentar a ressurreição no domingo de Páscoa. Assim seja. Amém.